Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você neste momento para estabelecer esse encontro que é sempre de muito crescimento para mim e, graças a Deus, para muitas pessoas que nos acompanham. É a oportunidade da partilha, da troca de experiências. Você sabia que a filosofia nasceu numa praça? Na Grécia existia uma praça chamada Ágora. Nome bonito, né? Nessa ágora, as pessoas iam lá para trocar mercadorias. Porque já não existia o dinheiro, né? Então, eu levava aquilo que eu produzia, o outro levava o que ele produzia, e ali eles trocavam as mercadorias. Eu levava o que ele tinha, oferecia ao outro, e assim nós íamos fazendo essa troca. Entre a troca de mercadoria, existia sempre uma troca de ideias também. Trocavam-se as realidades materiais e de repente um começava a perguntar uma coisa para o outro, refletir sobre aquilo que estava acontecendo. Assim nasceu a filosofia, numa troca de mercadorias que depois tornou-se a troca das ideias. Não há melhor maneira de nós crescermos senão trocando ideias. É uma oportunidade que a gente tem de conhecer o que o outro conhece e que a gente não conhece bem, ou até mesmo chegar à conclusão de que nós conhecemos algumas coisas em comum e que nós podemos nos enriquecer naquilo que temos em comum. É sempre muito bom, toda vez que nós temos a oportunidade de estar diante de alguém que sabe mais do que nós. Porque essa relação nos enriquece. Eu, particularmente, sempre tive um prazer imenso de ouvir aqueles professores que tinham um conhecimento infinitamente superior ao meu. Era uma oportunidade que eu me dava de ultrapassar os limites da minha ignorância, de entrar dentro de um contexto de mais clareza, de mais esclarecimento e, naturalmente, ser mais sábio. Porque nós não podemos chegar ao conhecimento se a gente não passar pelos nossos professores. Ou até mesmo um livro. Eu pego um livro, ele não é uma pessoa física, mas ele está sendo ali um professor para mim, porque eu estou tendo contato com as ideias daquele que o escreveu. É assim que a gente se instrui, é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria mística dentro de nós, quando a gente se dispõe a ouvir aqueles que já caminharam espiritualmente um pouco mais do que nós caminhamos, aqueles que emprestam a sua experiência para que elas também possam servir de suporte para nós. Então hoje o programa de Direção Espiritual, como já foi em algumas ocasiões, será uma espécie de ágora, uma praça onde nós trocaremos o conhecimento. Com ela, essa mulher brilhante que tem feito tanto bem às pessoas através do seu conhecimento e exercendo de maneira bíblica o seu papel de nos ajudar a descobrir a ciência dos alimentos, a doutora Gisela Savioli. Boa noite, doutora. Boa noite, padre. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Obrigada eu pelo convite, que é uma oportunidade incrível de passar cada vez mais essa informação de saúde e nutrição, que só sabe que mais do que profissão é uma missão. Eu não tenho dúvida disso. Você sabe que eu sempre lhe vejo me ensinando pessoalmente. Eu tenho essa graça por ser amigo da doutora Gisela. De vez em quando ela me passa um WhatsApp, me dando dica de alguma coisa que ela descobriu, ou me perguntando, como é que eu estou, e eu tendo a liberdade de muitas vezes recebê-la, até mesmo na minha casa, de trocar ideia com ela, com o Dr. Roque, que é o esposo, que é um especialista em coração, né? Do meu principalmente. Do seu principalmente. Dos corações infartados, e também um homem que tem um profundo conhecimento sobre depressão, né? Ele estendeu o seu conhecimento específico a partir da missão que ele tem. Por ele também é um homem ser convertido ao Evangelho, ele descobre o tanto que Deus faz falta no processo das pessoas. Mas no seu caso, Gisela, eu fico muito impressionado com a alegria que você tem de oferecer ao outro o seu conhecimento. Sem nenhuma pedância, sem nenhuma arrogância, você tem prazer de ver o outro descobrir a novidade daquilo que você também descobriu.
Tô errado? Tô não, né? Não, está certíssimo. Inclusive, quando eu vejo um paciente que vem, ou então tantos e-mails que recebemos com um feedback, aquele retorno, nossa, eu li o seu livro, me fez tão bem, emagreci, aquele problema de saúde da minha filha que ninguém resolvia, eu resolvi tirar o leite e eis que a alergia passou, enfim. Faz com que todas aquelas horas de estudo, aqueles finais de semana que eu acabo deixando o rock para estudar e estar cada vez mais assim, porque a área da saúde é um conhecimento que não acaba. E ciência é isso. Até pouco tempo atrás, ovos, somente 2 por semana, 3 por semana. Hoje já vimos que não, que é um alimento que não é ele que vai aumentar o seu colesterol. Ele ganhou um capítulo no livro, inclusive. O ovo já foi absolvido. Já né? foi, ele de vilão virou mocinho. Então, o que é bonito na ciência é estarmos sempre em busca do que... Lógico, os artigos científicos é o que o Rock sempre batalha comigo, dessa cientificidade. Então, realmente, toda a informação que eu trago, ela é baseada em artigos, indexados, em pesquisas, em trials, enfim. E é o que eu trouxe muito para esse livro novo. Doutora, me fala uma coisa. Por que esse interesse hoje, que a gente tem percebido que isso tem crescido, graças a Deus? Eu, engraçado, mesmo sem ter conhecimento, desde quando eu comecei a pregar, eu sempre tive uma preocupação muito grande. Outro dia eu estava ouvindo um congresso que eu preguei nos Estados Unidos em 2002. E lá eu falava, no contexto da minha pregação, de que a noite não é momento de comer carboidrato, porque nós vamos prejudicar o nosso sono, porque nós vamos inibir a produção de GH, nós vamos impedir o descanso do organismo, porque... por causa daquela coisa toda de que o carboidrato é para produzir uma energia e como eu vou entrar em repouso, não tem sentido eu ingerir alguma coisa que vá produzir energia e naturalmente vai ser estocado. Engraçado que eu já estava nessa preocupação de conciliar a espiritualidade com uma pregação prática que pudesse mudar a vida das pessoas ali, porque eu acredito mesmo nisso. Quem me acompanha aqui no programa de Direção Espiritual sabe que eu falo de saúde o tempo todo. Mesmo sem ter o conhecimento específico como você tem, eu sempre quis fazer da minha reflexão religiosa, ela interdisciplinar. Agora eu lhe pergunto, por que hoje nós estamos tendo tanto esse movimento de nutrição e vida mística? Porque eu percebo isso em outros lugares também, com outros pregadores também alertando para essa necessidade de que viver o cuidado com o corpo é, sem dúvida, um comprometimento com a vida espiritual. Não tenha dúvida, padre. Inclusive, o que eu reparo... Aliás, deixa eu só fazer um parênteses, padre, porque o senhor não lembra, mas há uns bons anos atrás, o senhor fez uma pregação e eu estava com o nosso personal. Lembra na época que a gente tinha um personal que vinha de Campinas para fazer um trabalho interessante no consultório conosco. E ele ouviu o senhor comentando sobre o estresse, que o organismo precisa sofrer um estresse para crescer. E ele olhou, prestou atenção e falou assim... tem certeza que ele não é professor de educação física? Então, eu acho muito bonito isso que o senhor justamente traz para a nossa realidade do dia a dia, esse lado da parte, como o senhor disse, traz a mística para o dia a dia da nossa saúde. Isso é fantástico. E eu noto hoje, padre, que as pessoas estão, de fato, começando a colocar a nutrição no seu devido lugar. Está colocando no altar, né? É interessante. Exato. Porque o rito religioso, ele sempre tem um alimento presente. Se você vai numa ceia judaica, eu acho lindo o ritual da ceia judaica. Aquelas ervas amargas, Isso. lembrando o nosso pecado. Isso. Gente, como que é amargo muitas vezes faz bem para a purificação do organismo. Nossa, e inclusive é o que eu digo, o amargo é fundamental. Tanto que chegou uma época que todo mundo queria o chá verde sem o amargo. Mas acontece que quando aquele amargo toca a nossa língua, imediatamente o fígado é comunicado que vai chegar alguma coisa boa para ele. E ele já começa, mesmo? É importantíssimo. O amargo comunica diretamente Exatamente, com o fígado. Então não dá para você tomar um chá verde sem ser amargo. Você está tirando o princípio ativo, que é importante. Então são esses detalhes que são lindos e que quanto mais eu estudo, mais eu vejo a presença de Deus no corpo humano. Aí você vê, olha que interessante, o papel do fígado como sendo aquele que faz toda a purificação, né? Ele, na verdade, se a gente intoxica o fígado, nós estamos intoxicando. Não é, doutor? Estão falando bobagem? Não, né?
todo o organismo sofre por causa da toxicidade do fígado. Eu me lembro quando eu tive hepatite, eu não conseguia ficar em pé. Às vezes a gente acha que o fígado é um coadjuvante. Não, ele tem um papel fundamental na administração das toxinas do organismo. Exatamente, porque 98% das toxinas, elas são na forma espacial de uma gordura, elas são lipossolúveis, assim como as drogas, os medicamentos que nós tomamos. Então, aquela primeira passagem no fígado, ele precisa de 2 fases com uma quantidade enorme de nutrientes para fazer o quê? Para desmontar e tornar o que é hidrossolúvel. Então eu falo para o meu paciente, você já imaginou você jogar uma gota de óleo e o seu fígado vai transformar numa gota de água? Olha o trabalho que ele tem. E aí que eu falo muito no livro sobre a importância justamente de evitar essas toxinas, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito, né? Que hoje nós vivemos numa sociedade intoxicada, né? Sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Nós nos intoxicamos a partir do alimento, nós intoxicamos com as informações. No programa que nós gravamos aqui também em São Paulo, doutora, nós falávamos da pobreza social em que nós estamos imersos, de como é difícil hoje a gente superar a superficialidade do mundo, de como nós somos motivados e estimulados o tempo todo a sermos bobos, a ficarmos entretidos com o mundo e não entrarmos no coração das questões. Nós morremos alheios a nós mesmos. Nós morremos alheios ao funcionamento do nosso organismo, à importância do alimento na nossa vida. O que o senhor está falando, eu posso traduzir exatamente o que está acontecendo hoje com a alimentação. Está todo mundo na superficialidade, ninguém mais quer saber de ir para a cozinha, cozinhar dá trabalho. Eu digo, se você acha que cozinhar dá trabalho e fazer comida como antigamente a gente comia, o que vai acontecer? Você não tem tempo hoje para isso, mas amanhã você vai ter que arrumar muito tempo e dinheiro para cuidar da doença. Para cuidar da doença que vai gerar. Exatamente. Então, a gente vê isso, todo mundo quer o mais fácil, o que incomoda menos, só que isso vem agregado de um preço que realmente está custando muito caro para a saúde da nossa sociedade. E esse é o alerta que eu faço, muitas vezes em forma até de denúncia, porque a gente precisa despertar, porque somos templo do Espírito Santo. A forma que a gente vai se comunicar com Deus, entender Deus, é através desse corpo. E esse corpo precisa estar limpo, sem toxinas, que o nosso fígado faz isso com grande maestria. Você tocou num assunto muito interessante. Quando você fala que você hoje precisa dizer o que é verdadeiro, a partir daquilo que a própria ciência descobre, porque você vai bater de frente com uma indústria alimentícia poderosíssima, que não está nem um pouco interessada na saúde das pessoas, é apenas o poder econômico, é vender, 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 a lógica do consumo cada vez mais nos envolvendo e pegando aquilo que nós colocamos na mesa dos nossos filhos. Isso é que é cruel, né? A indústria alimentícia hoje, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Vitor Sorrentino, que aliás falou muito bem do seu trabalho, já conhecia as referências do seu trabalho, ele disse isso para mim, foi padre, eu trabalho contra os gigantes. Exatamente. Porque quando eu tenho coragem de postar lá no meu Instagram, quando eu tenho coragem de postar no meu Facebook, o que eu acho, não é achismo, né? O que eu já sei cientificamente sobre aquele produto que eles dizem ser saudável, que dê para o seu filho, que aquilo vale como um bifinho, enfim, aquelas propagandas que a gente tem, que eu aprendi ouvindo isso. Gente, quanto tempo eu levei para descobrir que nem sempre o que eu aprendi é o correto. Eu preciso que desconstruir na minha cabeça o significado de alimentos que eu considerava saudáveis e que são maléficos para eu dar ao meu filho. Isso é muito difícil também hoje para você, né? Muito, e realmente alguém precisa falar e eu alerto. Então, todo o conhecimento que eu tenho, e uma das coisas, a gente está falando do Roque em relação à depressão, ele fez a abertura desse livro, ele escreveu a apresentação desse livro, aonde eu coloco assim, de uma maneira assim, muito simples, muito fácil, o quanto aquilo que nós comemos ou deixamos de comer, interfere nas nossas emoções, nos nossos afetos, na nossa concentração, inclusive em momento de oração. Quer dizer, você melhora a condição. A capacidade de concentração Exato. Depende do que a gente come, até isso. Exatamente. A nossa dispersão e o que eu gostei muito que o Roque... é alimentada pelo alimento. Exatamente.
E o que eu gostei muito que o Rock escreveu é que ele cita um grande pesquisador e psiquiatra americano que falou uma coisa brilhante, que muito remédio antidepressivo não faz efeito esperado porque a nutrição é negligenciada. Compra o remédio, mas não faz os bastidores da vida. Porque eu tô Como se o tomando... remédio fosse uma mágica, Exato. né? Porque de repente eu tô tomando um recaptador de serotonina. Ótimo, mas tem serotonina? E a serotonina é feita do quê? Como é que você de produz nutriente. ela? Claro. Você precisa de triptofano, a gente estava até Não é milagre, conversando. né, doutora? Não. Inclusive nesse livro, padre. Ou melhor, é Oi. um milagre desde que você favoreça o milagre. Exatamente. O organismo faz o Isso. milagre, mas você tem que dar a ele os elementos do milagre. Exatamente. E eu fiz questão de, nesse livro, realmente eu estou muito feliz com ele, padre, porque além de eu desvendar alguns assuntos, eu coloquei lista de compras, eu fotografei os alimentos para que as pessoas... Porque tem gente que sabe o que é rúcula, mas assim, de nome, não entende a figura. Tá faltando a taioba do senhor aí. Minha taioba, a taioba tá da faltando. Sandra também. Sandra Bibi comia taioba. Pois, é uma delícia, né? Tá faltando... É que no banco de fotos não tinha, então agora eu estou fotografando e estou colocando no livro. Mas no final do livro eu coloco uma tabela nutricional. Então, por exemplo, nós estamos falando de triptofano. Triptofano é o tijolinho que vai conseguir construir serotonina, que é um neurotransmissor importantíssimo envolvido na depressão. E aí, no triptofano, você vai encontrar os alimentos que têm triptofano. Que ajudam, né? Que ajudam nessa formação. São naturais, no São caso. naturais, exatamente, que você vai Só comer. para esclarecer, o triptofano, Triptofano, ele é uma... aminoácido. Mas é uma substância presente nos antidepressivos, nos comprimidos, não? Não, é a seguinte. Porque parece que tem uns comprimidos com esse nome, não tem? Não, tem. Na verdade, é um A gente vê suplemento na alimentar. fórmula. Isso. Mas eu, como nutricionista, eu sempre vou pedir É aquele que o você alimento. me deu uma vez que eu estava meio Isso, meio exatamente, meio desanimado. Aí eu passei essa fórmula com todos os cofatores. Mas o que acontece? Receitado pelo Dr. Rock, é claro. Claro, sempre o médico tá presente, Tá do seu né? lado, é. Exato. Não, eu não faço nada sem o Rock. Não, o Rock realmente do meu lado para tudo. E é muito gostosa essa parceria, né? A gente isso tem é um consultório um do complementar, lado né? do outro. É um casamento interdisciplinar. Né? É muito bom. Agora, a curiosidade que todo mundo tem se o Dr. Rock segue a sua dieta, arrisca, tem uma vontade de entrar lá escondido naquela geladeira para saber como é que tá. Que ele tem cara de ser glutão de vez em quando, tem não? Tem, mas acontece que em casa, Glutão. em casa é 100%. Eu tenho cara de glutão também. Não, mas é gostoso comer. É. Deus fez com que todas as nossas necessidades básicas fossem gostosas. A Comer única coisa é uma que eu delas. lamento é que a alface não tem o mesmo gosto que um churrasco, né? Não tem o mesmo cheiro. Mas, padre, o churrasco não é o problema, porque todas Não, aliás, eu já absorvi a carne vermelha também. Foi muito importante para mim essa minha ida ao Dr. Victor, porque desmistificou um monte de coisa. Então, a compreensão, o problema, por exemplo, toda a minha dieta não foi comer menos, foi substituir. Eu tirei Exato. os carboidratos simples, como absolutamente o mesmo tanto e perdi quase 10 centímetros de cintura. tá vendo? Exatamente. É impressionante como o organismo reage. Não é Colocou um incrível. carboidrato complexo, né? Composto, como é que fala? Complexo. Complexo, que não será absorvido rapidamente. Nos meus exames, doutora, eu identifiquei que o meu índice glicêmico era muito alto. Aham. E eu não tenho motivo para isso. Então, deixa eu dar uma dica, Então, eram os meus Bárbara. alimentos, os meus Exato. carboidratos. Eu comia um pão agora, 10 minutos depois ele é açúcar no meu organismo. Exato. Como uma batata inglesa agora, 10 minutos depois ela vira açúcar no meu organismo. Exato. E eu descobri que existe uma maneira de você inibir isso. Exatamente. Vou comer um arroz branco, então vou colocar uma chia, vou comer Isso. bastante salada antes, para inibir a absorção desse nutriente, porque faz virar um açúcar dentro de Exatamente. mim. Uma das coisas excelentes que a gente faz diminuir o índice glicêmico é a canela. Tanto que a única receita que eu dou nesse livro é Canela em pó? canela em pó. Ela diminui até 30% da glicemia.
Então ele Você tá brincando. e Do um alimento? grama, e 1 grama, sabe quanto é? Aquela tampinha daquela caneta azul que todo mundo tem esferográfica, aquela Sei. tampinha lotada de canela tem 1 grama, apenas 1 grama por dia. Então, por exemplo, mamão é uma fruta que tem índice glicêmico alto. Põe uma canela Se em eu cima. ponho uma canela, já resolveu diminui, o problema. Já resolve. Inclusive, eu dou uma única receita nesse livro, que é um suco de melancia. Aí vão dizer assim, Que mas tem um índice glicêmico altíssimo. mas tem a carga glicêmica baixa, porque tem índice glicêmico e carga glicêmica, né? São é? 2 coisas diferentes. Então ela pode ter um índice alto, mas ela não tem tanto açúcar, ela tem muita água. Mas mesmo assim eu mando bater com 1 grama de canela e com a semente, porque a semente é Já vai ser antifúngica. também E aí você fibra. coa. E porque a canela. Não, a melancia. Porque a melancia é fonte de glutationa. E isso só deve saber muito bem o que é, porque é um grande antioxidante importantíssimo no nosso organismo. Então a gente vai assim, colocando. Outra coisa excepcional é biomassa de banana verde. No programa Mais Saúde eu passo todas essas receitas, e então o pessoal pode estar acessando, é o programa que se tem aqui na Canção Nova toda sexta-feira às 13 horas. É só entrar no site maissaude.cançãonova.com que está tudo lá de receita. Mas, doutora, agora nós vamos ter que fazer um intervalinho daqui a pouco. Eu quero voltar para a gente falar especificamente da proposta desse livro. Você tem uma frase aqui muito interessante. Nutriente dá inteligência às nossas emoções. Exatamente. Você, com nutriente, aquele copo pela metade, ele pode estar meio cheio ou meio vazio, dependendo da sua nutrição. Então eu digo que o nutriente faz com que você veja o problema do tamanho certo, reaja àquela situação na hora certa, na intensidade certa, com a pessoa certa. Isso, nutriente tem essa capacidade. Tem artigo científico falando isso. Então, olha a importância, por exemplo, hoje nós vivemos num mundo estressado. Então, se você é uma pessoa melhor nutrida, você tem um nível de estresse muito menor, porque você sabe administrar. Quando vem aqueles executivos... Quando você fala você sabe, é o organismo mesmo. O corpo sabe administrar melhor isso. Porque você olha a situação e você vê de uma maneira diferente. Então é muito engraçado, porque quando chegam aqueles altos executivos lá, eu pergunto assim, como é que você está se sentindo e o que as pessoas estão à sua volta comentando sobre você? Eu falei, interessante, doutora, porque eu fiz uma reunião e outro dia minha equipe, depois da reunião, perguntou assim, ué, chefe, não vai brigar com a gente? A pessoa muda o comportamento, porque as coisas passam a ser vistas e encaradas do jeito e do tamanho certo, digamos assim. Sem amplificar, né? E sem colocar uma lente de aumento. Ou então uma que diminua. Ou então aquela que põe bem longe, né? É. Exatamente. Então, e isso é muito bonito. Então, um organismo equilibrado, ele é equilibrado em vários setores, e principalmente isso. E o que está pior, padre? Como as pessoas não estão comendo comida de verdade, estão se entupindo de produto alimentício. Estão todas desnutridas em tudo termos... empacotado, potinho disso, potinho daquilo. O Rob fez um programa bárbaro comigo no Mais Saúde, falando do problema do bisfenol, que é aquele componente do plástico, e que hoje a sociedade está plastificada. Tudo é plástico. A água vem no plástico, o iogurte vem no plástico, o queijo vem no plástico. Aqueles frios, se alguém come, frios, ainda vem... Nunca mais comi. Nunca mais comeu peito de peru, né, padre? Achava que era a coisa mais saudável. Comprava 30 quilos por semana. No dia seguinte, eu sou no Twitter sepultando 2 não, quilos de nunca peito mais, de peru. Você acredita que nunca mais? Eu não, prefiro a gente não consegue. comer. Hoje, para mim, a minha solução é o ovo cozido. Bingo. Ele já vem dentro da embalagem natural, né? Não preciso colocar outra. Só põe uma proteção para ele não... Sabe que o ovo na casca... E levo na casca. Exato. Ele cozinho dura... em casa e levo para casa. Até 12 horas fora da geladeira, sem contaminação nenhuma. Olha isso, que maravilha. Por isso que a gente manda em acampamento de criança o ovo na casca, sem rachadura, cozido. Não, isso simplificou demais a minha vida, porque antes era uma complicação. Primeiro que a gente foge do roubo, que é um salgadinho no aeroporto, né? Você pede lá um café, 2 salgadinhos e divide 30 vezes no cartão. Tão caro que é. É verdade. Então, é um roubo. Você vai para viajar... Hoje eu tenho minhas marmitinhas, eu levo... E não tenho o menor vergonha por aquele cheiro de frango. Frango cozido, cheio de batata doce, ovo. Não estou nem aí.
Não tem que estar mesmo. Não vou comer. É impressionante. Doutor, uma coisa que eu queria te perguntar. Existe um marco assim histórico em que a gente pode identificar quando foi que começou essa cultura do produto alimentício? Quando as pessoas deixaram de comer o natural para comer o plastificado? Olha, a ida da mulher ao mercado de trabalho, o que aconteceu? A indústria precisou facilitar essa mulher que saía. Foi a Revolução Industrial? Foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi responsável pelas grandes transformações exatamente, do nosso tempo, né? Exatamente. O modo de produção. Exatamente. Enfim, nós vamos dar um intervalinho, vamos voltar já já com essa pessoa enriquecedora que é a doutora Gisela Savioli, para nos ajudar a sermos emocionalmente mais equilibrados a partir daquilo que a gente come.